Fala galera, sejam muito bem-vindos aqui no nosso canal e hoje é um dos vídeos mais importantes que teremos aqui porque hoje iremos falar sobre o nosso planejamento, né amor? Exatamente, afinal de contas, que raio de planejamento é esse que todo mundo fala para todo lado? Se planeja, tem que se planejar. E hoje você vai ver tudo na íntegra como foi o nosso planejamento, um pouquinho da nossa história. Isso aí, eu sou Raiane Filgueira. E eu sou Renan Souza e vocês vão acompanhar um pouquinho da nossa história na íntegra aqui. Vamos lá! E prestem muita atenção agora. Esse vídeo não é uma sugestão nem incentivo e tão pouco para você fazer igual o que fizemos. Essa é a nossa história. Muitas coisas que vamos falar aqui as pessoas julgam como loucura, como insanidade e ato impensado. Isso foi o que nós escolhemos para fazer, mas não estamos sugerindo de forma alguma que ninguém faça o que a gente fez. Estamos apenas contando a nossa história aqui no nosso canal como uma telenovela, como algumas pessoas já falaram. Já deixa seu like aqui, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação, porque assim toda vez que a gente colocar um novo vídeo você vai ser notificado. E também não deixar do que, amor? Seguir o nosso Instagram. Só avisando que esse vídeo vai ficar longo, vamos tentar encurtar ao máximo, mas é um planejamento, é uma história, ele vai ficar um pouquinho longo, mas não tem pra onde correr. E quando foi, amor? Quando e como foi que tudo isso começou? Que todo esse planejamento começou, que a gente decidiu? Vamos contar aí pra galera. Cara, a data, o dia certo eu não me lembro, mas foi em dezembro. Foi no momento em que eu estava trabalhando demais, muito mesmo, e eu não estava vendo dinheiro, não estava vendo as coisas acontecerem. Estávamos recém-saídos de uma pandemia, as coisas não estavam fáceis. Nós tínhamos muitas coisas, muitos compromissos e responsabilidades. Nós tínhamos 2 lojas, uma distribuidora, um estúdio de noiva. Nossa vida era uma loucura, a gente trabalhava muito. E no momento em que eu tive um estalo, eu lembro perfeitamente disso, eu estava no carro fazendo algumas entregas da loja, num engarrafamento, uma loucura. Teve uma hora que eu surtei. Eu joguei as bolsas que eu estava assim no banco do carona, falei, cara, o que eu estou fazendo aqui? O que me prende nesse lugar? Se eu não estou feliz, não estou mais satisfeito aqui, o que eu estou fazendo aqui? Na hora me deu um start, eu fui correndo para casa contar para a Raiane que eu não queria mais ficar no Brasil e se ela topava, uma loucura. E aí eu conversei com ela, falei, olha, vamos embora daqui, vamos sair, vamos para a Europa. Na Europa a qualidade de vida é um pouco melhor, um pouco não, né? É bem melhor do que aqui. Vamos pensar a respeito? Ela falou assim, ó, super top, beleza. E a gente começou a pesquisar algumas coisas, a olhar, a gente foi começando a encher o coração de desejo. E aí quando a gente falou assim, não, beleza, queremos ir. A primeira coisa que a gente já conversou, falou, ó, vamos colocar diante de Deus. E a gente começou a orar, começamos a intensificar, fizemos alguns propósitos e esperando. Isso demorou aproximadamente uns 30 dias, né? Foi quase um mês, mais ou menos. A gente falando muito com o nosso pastor é uma bênção, um profeta nesse tempo, um profeta mesmo. Que saudade do nosso pastor, pastor Vitor Hugo, chileninho. E ele é um super profeta de Deus, a gente respeita a unção que está sobre ele muito, a gente admira. Um certo domingo, eu levantei e falei, meu amor, acorda, levanta, que a gente vai pra igreja. Eu falei, esse domingo tem algo diferente. A gente nem sabia que o nosso pastor já tinha chegado de viagem. Fomos pra igreja, o culto foi maravilhoso. O nosso pastor, que tava pregando nessa manhã, chamou, né, amor? Da forma que ele fala, ele é chileno. Magrinho, moreninha, magrinho, corre. Corre. E aí a gente foi, e aí ele falou, a resposta que vocês estão esperando é sim. Deus já tá autorizando. Autorizou. Hoje o céu se abre e a resposta de Deus para vocês é sim. E depois disso nós conversamos, marcamos um gabinete com o pastor, conversamos com ele e recebemos a autorização e a bênção dele também. Quando você pede uma autorização a Deus de alguma coisa, ele autoriza, ele permite, mas isso não quer dizer que tudo vai cair do céu ali para o que está acontecendo, que nada vai dar errado, não, ele apenas permitiu. Nós não estamos debaixo de desobediência e rebeldia e insubordinação, não estamos sob essa situação, nós estamos sob obediência, né? Porque nós pedimos a Deus e Deus autorizou e ponto, só para pontuar isso aqui. Sim, e aí foi quando tudo aí começou. Esse foi o primeiro ponto e o principal, foi o start. E aí nesse mesmo dia eu cheguei em casa, eu virei à noite, com questão de passagens, procurando, pesquisando, correndo atrás. Eu fiquei de aproximadamente mais 6 horas da tarde até 6 horas da manhã do dia seguinte, pesquisando a madrugada inteira, rodei tudo que você pode imaginar, até que achei uma passagem num tempo que eu achei que fosse coerente.
Isso foi, se eu não me engano, isso foi em janeiro ou fevereiro, por aí, mais ou menos isso. E aí comprei as nossas passagens para outubro, foi dia 26 de outubro. Então nós tivemos aí uma média de uns 10 meses para a gente se preparar e botar o negócio para acontecer. E para aproveitar, amor, essa deixa, né, de passagem aqui pra galera, eu vou deixar aqui embaixo o link, tá, de um parceiro nosso, uma agência de viagem séria, comprometida, muito boa, que vai te ajudar bastante aí. E fechando a tua passagem com eles, você ganha o seguro viagem através desse link. E vamos começar a falar agora de fato do planejamento. Então esse é o ponto mais importante aqui do vídeo, tá? Depois de toda essa aprovação, depois da compra das passagens, começamos o planejamento mesmo à risca. Então a gente trabalhava, né, ia para as lojas, e quando a gente chegava, a gente montou um esquema lá em casa, que era o quê? Estudar. Então a gente fez da nossa casa uma faculdade. Todo dia a gente chegava e estudava. Sábado e domingo, galera, a gente pegava para estudar assim o dia todo, né, amor? O ponto principal que a gente tinha que decidir primeiro era o seguinte: entender o mapa. Porque muita gente acaba se confundindo e coloca Portugal como se fosse um estado, né? E aí não entende como é que funciona. E aí eu comecei a pegar o mapa, comecei a ver distâncias, ia pro Google para poder entender as proporções, coisas que para muita gente são coisas muito óbvias, para a gente não era tão óbvio assim. E a questão das distâncias, porque o que leva a gente às vezes a se confundir em relação a isso é porque Portugal ele é muito pequeno, o país inteiro ele é tipo como se fosse o Rio de Janeiro, colocando assim a nível de proporção territorial. Então se torna confuso por conta disso. Por exemplo, quando a gente fala que vai sair de Lisboa e vai para Porto, é como se a gente tivesse, assim, a grosso modo falando, tá, gente? É como se a gente estivesse saindo ali do Rio de Janeiro e indo lá para Recife, um exemplo. Então você cruza alguns estados, embora isso seja muito rápido. A gente fez ontem essa viagem, a gente demorou 1h30 para sair de Porto, para sair de Leiria, né? Que está um pouco acima, é o primeiro distrito acima de Lisboa. Então a gente saiu de Leiria e foi para Porto. Então a gente cruzou 3 distritos ali para poder chegar. Então é como se a gente estivesse no Brasil cruzando 3 distritos, só que com uma proporção muito menor. Então a gente teve que entender o mapa para saber o que a gente queria, né, amor? Se a gente quer um lugar mais calmo, se a gente quer um lugar muito movimentado, e aí a gente tinha que dosar oferta de emprego, valor de arrendamento, a estrutura na cidade, se a cidade tinha uma infraestrutura boa, se tinha os ônibus, né, que chamam de autocarro, como que é a mobilidade urbana, hospital, escola, como é que funciona, mercados. Então a gente tinha que saber a infraestrutura, da onde a gente queria ir, se tinha oferta de emprego, se tinha algo dentro daquilo que a gente mais ou menos queria, as distâncias dos lugares, para onde a gente ia. Então a gente começou a estudar cada distrito, desde o primeiro lá no extremo norte, que era Viana do Castelo, até Faro, no extremo sul. Então a gente começou a pesar os pós e os contras de cada distrito para saber para onde a gente iria, né, amor? Exatamente. Como eu já tinha vindo para a Europa outra vez, e eu entrei na Europa pela França, o que eu raciocinei? Falei, cara, eu não vou comprar um voo direto para Lisboa, porque eu sei que o negócio está um pouco mais arrochado ali. Então vai ser indagado uma série de coisas e tudo mais. Então, para eu sair dessa situação um pouco mais hostil, vamos colocar assim, o que eu pensei? Falei, cara, eu vou fazer uma escala na França. Vou sair daqui, vamos para a França, vou tentar até um stopover, foi quando eu consegui, né? A gente pegou um intervalo aí de 10 ou 11 horas, né? De um voo para outro, então a gente pôde sair, a gente foi no Louvre, a gente foi na Torre, foi na Champs-Élysées, a gente conheceu um monte de lugar, depois voltou para vir para cá. Porque uma vez que você entra na União Europeia, quando você viaja aqui dentro, você não faz mais imigração. Então a imigração seria só na França, não teria em Portugal. Falei, pô, cara, a França tem o ponto turístico mais visitado do mundo, 500 de turista ali por dia é absurdo. E é muito mais difícil um brasileiro entrar para ficar na França do que em Portugal, por conta do idioma e tudo mais. Então, aconteceu exatamente do jeito que eu imaginava. Chegou lá, ninguém perguntou nada, já entramos e acabou. Então, o planejamento foi muito bom por isso também. Então, a gente já imaginava que não iríamos passar sufoco no aeroporto de Paris. E realmente não passamos. Entramos por lá sem nenhum tipo de problema. E depois, quando chegamos aqui em Portugal, não passamos por imigração nenhuma, porque já tínhamos feito lá na França. Então, isso também foi muito importante, essa decisão de ter ido pela França.
A gente pegou 2 hospedagens, né? A gente já pegou direto 2 hospedagens em Lisboa, até pra gente conhecer, ver como é que era, né? Aqui Lisboa é o principal lugar aqui de Portugal, então vamos ficar 2 dias e vamos conhecer. Depois, os dias seguintes, que foram 5, que compramos passagem com intervalo de 7 dias, os outros 5 dias a gente já comprou em Leiria, porque foi o lugar que nós decidimos que seria bom pra gente, que era mais ou menos o que a gente queria. 2 pontos cruciais, importantíssimos, no que diz respeito a planejamento, é o planejamento psicológico e o financeiro. A respeito do psicológico, a gente precisava entender e deixar isso tudo muito consolidado na cabeça e no coração do seguinte: a gente deixou família no Brasil. Então a gente tinha que entender o seguinte: não importa o que aconteça, seja por enfermidade, por óbito, ou seja lá o que for, nós, no período de 2 anos, não vamos sair de Portugal. Então, não é que não possa, é que eu não julgo prudente a gente, com uma manifestação de interesse ativa, sair do país. Eu não acho prudente isso. Então, como a gente quis minimizar ao máximo o risco, esse foi o ponto que a gente colocou na cabeça. Não vamos sair, não importa o que aconteça. E aí tem a questão da saudade também. E foram 11 meses colocando essas coisinhas na cabeça, a preparação daquilo, né? Porque eu sou do Espírito Santo, o Renan é do Rio, então assim, a mãe dele mora no Espírito Santo, o pai no Rio, então a gente começou a planejar. Como a gente trabalhava muito, então final de semana a gente vai ver a minha mãe, no outro final de semana vamos ver sua mãe, no outro vamos tentar descer pro Rio, e assim foi, porque, gente, a saudade é algo que machuca muito, tá? E então, se você não sabe lidar com isso, quem é apegado se torna complicado depois, sabe, o seu tempo aqui. Nós estamos aqui há 1 mês e pouco, então estamos de boa ainda. Até hoje eu não senti saudade, falta e tal, tudo mais. Mas assim, eu e Renan somos casados, então a gente já vivia a nossa vida ali, via eles de vez em quando. E hoje, graças a Deus, existe isso aqui, ó, a tecnologia. Então a gente liga de chamada de vídeo, se conversa, vê e tudo mais. Mas eu sou muito apegada à minha família. Então esse foi um ponto que eu precisei trabalhar aqui, ó, dentro da minha mente. Esse Renan ficava sempre em cima de mim. Por quê? Porque eu que era apegada à minha família. Então, olha, amor, você tem certeza? Você sabe? Porque não adianta, gente, você tem que colocar aquele plano ali e seguir a risco, porque senão dá uma saudade que tu entra no voo, volta e chega lá e se arrepende. Então, seriam esses pontos. Não importa o que aconteça ou com quem aconteça no Brasil, nós não vamos sair de Portugal para voltar. Não importa o nível de saudade que tenha, nós não vamos voltar. E o ponto de adaptação à cultura. O Brasil, ela tem uma cultura, ele tem uma cultura, o português tem outra cultura. Então, o brasileiro pensa uma coisa, o português pensa outra. Nós estamos chegando, nós temos que nos adequar a eles e não eles a nós. Então, a gente tem que saber lidar com isso aí. Tem muita gente que fala, português é muito grosso. Não é que seja grosso, é a forma de falar determinadas coisas. O brasileiro, como ele é muito melindroso, ele tem muito negocinho, né, para poder falar um não para alguém, enquanto na verdade o americano e o português, eles tem que falar que não é não e acabou. Então às vezes soa como algo muito ríspido, mas é a cultura e precisa ser entendido isso. E a questão do clima também, se adaptar, que saímos de um lugar tropical, quente, e a gente está vindo para um lugar frio, e a gente tinha que saber que, embora isso seja algo muito simples, pequeno, menor problema, mas a gente tinha que colocar isso em pauta também. Então, em relação à preparação psicológica, isso foi o que nós pensamos. Isso. E é algo também dentro do psicológico que precisa ser analisado. No Brasil tem muito migué, que a gente chama de dar um migué, né? Você tem 8 horas de trabalho, das 8 horas, você trabalha meia horinha ali, daqui a pouco você tá conversando com um colega, você tá com o celular, Aqui não, meu amigo. Aqui são 8 horas de trabalho, são 8 horas trabalhadas. Olhou pro lado, meteu a mão no celular, alguma coisa, você já toma já um grito, alguma coisa, para você já se tocar. E aí tem lugares aqui que trabalha 10 horas, trabalha 11, trabalha 12. Aqui, trabalho é trabalho mesmo, não tem enrolação. E aí as pessoas falam, porque é muito puxado, porque principalmente na restauração, que aqui é empregado de mesa, né? Que você trabalha em restaurante, essas coisas assim. É puxado, você trabalha mesmo, sabe? Sem parar, é frenético. E as pessoas falam, porque trabalha muito, porque não sei o quê. Cara, quando veio, já veio com essa mentalidade, pelo menos deveria. Então, em relação a isso, que tem que tratar o psicológico. E agora o raio do planejamento financeiro, galera. Tínhamos decisões muito importantes para tomar no Brasil, né, amor?
muito importantes. Inclusive, muita gente vai falar que somos malucos, loucos. Temos um pouquinho de loucura sim, mas foi o que nós decidimos. Quando nós tínhamos na cabeça de que não iríamos voltar, não importa o que acontecesse, e que se acontecesse alguma coisa que fôssemos obrigados ou que fosse uma determinação de Deus de voltar, não teríamos problema de começar do absoluto zero. Então, a partir daí, né, desse ponto de princípio, o que a gente pensou? Olha, nós temos 2 apartamentos, temos loja consolidada já há mais de 4 anos no mercado, a gente tem a loja de roupa numa das avenidas mais movimentadas do estado, tem um estúdio de noiva, que eu produzia a noiva, que já estava consolidado há um tempo também, já tinha mais de 2 anos. Eu falei assim, cara, vamos nos desfazer. A distribuidora de cosméticos, que aí a gente encerrou também. E aí pensou o seguinte, cara, vamos deixar as coisas aqui? Não vamos? Eu falei assim, cara, eu não gosto de fazer as coisas mais ou menos. Ou eu faço integralmente, ou eu me dou, ou eu vou de cabeça em alguma coisa, ou eu prefiro nem fazer. Como nós pensamos muito mesmo até tomar essa decisão. E a gente veio para fazer, cara, eu não ia ficar deixando reservas. Então eu falei assim, cara, vamos nos desfazer de tudo mesmo. Aí foi quando a gente começou a anunciar as nossas coisas. E aí vendemos a loja de roupa primeiro, depois vendemos o estúdio, depois vendi a loja de maquiagem, moto. Vendi o carro, vendi moto e anunciei os 2 apartamentos. Só que os 2 apartamentos, eles foram vendidos depois, inclusive um deles foi vendido enquanto eu estava aqui. Então, com o valor que nós conseguimos com a venda de tudo, a gente pagou algumas coisas que precisavam ser pagas, a gente ajudou quem tinha que ajudar, de família e tudo mais, e aí nós conseguimos juntar um montante de um pouco mais de 22 mil euros, foi o que nós conseguimos juntar. Inclusive, uma dica muito legal de troca de moeda é o Wise. Vou deixar até aqui na descrição o link que você baixa o aplicativo da Wise, que é como se fosse um banco digital, que você baixa o aplicativo e você faz trocas ali, uma carteira multimoedas. E ali na minha carteira eu tenho o euro, eu tenho o real, eu tenho o dólar, eu tenho libra esterlina. E aí eu faço as conversões, as trocas de moeda ali dentro. Eu não preciso ir ao banco nem casa de câmbio, porque é muito, mas muito mais barato. E você não paga para poder baixar. Então, se você quiser, tá aqui embaixo. Então nós conseguimos juntar mais ou menos 22 mil euros, um pouquinho mais de 22 mil euros. Só que depois que a gente veio para cá, como a gente tem aplicações no mercado financeiro e tudo mais, então sempre pinga mais um dinheirinho, aí eu vou botando e vou trocando, vou botando e vou trocando. Aí vendi um apartamento agora, já coloquei, converti, troquei também. Tem outro apartamento que já está em processo de venda, vou colocar também. Ah, vocês são malucos, vocês venderam a casa de vocês? Sim, gente, vendemos porque essa foi a nossa escolha e não estamos falando que ninguém tem que fazer igual. Nós optamos em fazer isso. Então nós viemos com uma reserva legal. Não foi tudo que nós queríamos mais, né? A gente queria algo aí de 30 a 40 mil euros para trazer já de início, fora os apartamentos, mas foi o que nós conseguimos, 22 mil. E isso é o que supriu nos imprevistos quando chegamos aqui. Vale lembrar, a gente falou isso no início, mas eu vou falar aqui novamente por conta desse valor, para que vocês possam não se assustem, né? Gente, é a nossa experiência. Foi a gente veio para cá para viver a nossa vida, para começar a nossa vida, né, amor? Para se reinventar, e era isso que a gente queria. Então, assim, todo esse dinheiro foi a nossa reserva de vida, tá ali, tá guardado até hoje, né? Que a gente usou 22 mil euros, não é porque precisa de 22 mil euros. E o nosso plano, a gente só tinha um plano A. Então, a gente vai fazer dar certo lá. O plano B é fazer o plano A dar certo, isso aí. Não tinha ficar e vamos cuidar dessas coisas do Brasil, porque isso aqui dá errado, a gente volta e tem isso aqui. Não. Foi o que o Renan falou. A gente não tem problema nenhum se algum dia, por algum motivo, a gente tem que voltar e começar do zero. Aqui a gente tá começando do zero também, tá? Isso aí. E a gente trouxe esse valor, não gastamos esse valor todo, mas como a gente não, aquilo que ela falou, a gente não tem pretensão nenhuma de voltar, a gente também não tem pretensão nenhuma de trabalhar aqui e mandar dinheiro para lá, até porque quem pensa isso pensa completamente errado. Salário mínimo aqui é um dos mais baixos da Europa. Sim. Então quem vem para cá para trabalhar, para juntar dinheiro para mandar para o Brasil, já começou errado aí, porque aqui não é lugar de se juntar dinheiro. Porque você imagina, você recebe 700 euros, na maioria dos casos, né, não são todos, e paga mais da metade disso de arrendamento, aí tem o que você come, enfim, aqui não é lugar para juntar dinheiro. Quer juntar dinheiro, vai para um lugar
onde é capitalismo, né? Vai para um lugar onde você ganha muito dinheiro, vai para os Estados Unidos da vida. Porque aqui não é lugar de fazer isso. E a gente veio sabendo, não estamos enganados aqui. Nós viemos para cá sabendo que era um dos menores salários mínimos da Europa, viemos para cá sabendo que aqui se trabalha muito e sabemos de todas as outras coisas negativas, vamos falar assim, do país. Nós não viemos enganados em nada. Então, a gente se preparou com isso também, né? Sim. E agora, legislação, tá? Então, só pra gente lembrar aqui, já estávamos ok, decidimos, tivemos a nossa afirmação, compramos a nossa passagem, já começamos a preparar o nosso psicológico. Então, agora vamos entender sobre legislação, né, amor? É isso aí. Tinha que pensar o seguinte, nós vamos entrar como turista. O que a gente precisa levar para entrar como turista? E por que a gente decidiu como turista? Porque no momento em que a gente estava nos planejando, que a gente tinha comprado a passagem e tudo mais, ainda não tinha saído a lei do visto de procura de trabalho. Quando esse visto saiu, faltava acho que um mês só para a gente vir embora. Sim. Então a gente já tinha todo o planejamento para turista, não tinha por que mudar para visto de trabalho, até porque a gente não tinha nem mais tempo hábil para isso. Então a gente tinha que vir como turista. E aí eu pensei, o que o turista precisa? Ele precisa da passagem de volta, ele precisa do seguro viagem por todos os dias, ele precisa da hospedagem, já paga tudo certinho. Você precisa ter um mínimo de conhecimento que se a pessoa fosse me indagar sobre, mas beleza, você está aqui no aeroporto de Lisboa, como é que você vai para esse hotel que você está indo? O que você veio conhecer aqui? Uma pessoa que vai turistar, o mínimo que ela precisa saber é para onde ela vai e como que ela vai. Então eu estudei a linha de transporte para os lugares e tudo mais. Isso, gente, se eu fosse passar por uma imigração na Europa de novo, tá? Em Portugal, porque como a gente já estava planejando fazer a imigração na França, a gente sabia que não ia acontecer a imigração de novo em Portugal, mas vai que, por uma ironia do destino, então a gente estava preparado para isso. Então, como que eu ia me locomover de um lugar para o outro, o que eu iria visitar, até que se na França fosse me indagar também, você está indo para onde? Você está aqui de escala, né? Você está indo para Portugal, você vai fazer o que lá? Até se acontecesse isso lá, eu estava preparado. Então, passagem ida e volta, seguro viagem para todos os dias, o hotel para todos os dias, o que a gente ia fazer nesses dias, o PB4, né, que a gente fez, embora isso não seja obrigatório, e muita gente acaba confundindo também o seguro viagem com o PB4, e uma coisa não tem a ver com a outra. O PB4 é só para você ter acesso ao sistema de saúde daqui. Mais o que precisava? Acho que de documentação, seria obrigatório, né? Só isso. E o valor mínimo, válido, né? O passaporte válido no mínimo 6 meses. Seria basicamente isso que precisava para poder entrar. A gente pesquisou também a vacina, a questão sanitária já não estava mais exigindo nada, nem o teste, nem as vacinas, não estava mais exigindo. E eu vi isso no site do eOpenEU, que é o site oficial, não fiquei me baseando porque A ou B fala, eu fui no site oficial ver. E aí já definido o que a gente precisava para entrar, agora a gente precisa saber quais os passos deveríamos tomar uma vez aqui dentro. E aí eu fui botando na ordem o que a gente precisava. Primeiro que era tirar o NIF, beleza, vai tirar onde? Como que vai tirar? De que maneira? E aí eu já tinha tudo planejado. O NIS, que é o número da Segurança Social. Aí eu tinha que fazer a troca do domicílio fiscal, que muita gente se esquece disso, faz o NIF, faz o NIS, aí faz o atestado de morada, começa a trabalhar, da entrada na manifestação de interesse, aí passa 12 meses, vem o imposto de renda, que é o IRS daqui, e aí tu toma uma pancada violenta, que você toma de 25% até, sei lá, até 30% de imposto de renda, porque você você está aqui e o seu domicílio fiscal é no estrangeiro. Então as pessoas não se atentavam nisso. Então eu já também vi de que maneira que eu ia fazer essa troca, de que maneira ia fazer o atestado de morada. Sabia que tinha que correr atrás da casa o quanto antes, porque eu preciso do meu endereço para ir na junta de freguesia, para fazer o atestado de morada, para uma coisa dar entrada na outra. Abertura de atividade, que a gente deu entrada na manifestação de interesse por abertura de atividade. Enfim, eu vi toda essa questão de documentação para a gente ficar regular aqui. Porque é o seguinte, um brasileiro ele pode ficar na Europa por 3 meses, né, legalmente. Passou esse período, ele já está ilegal aqui, ele não pode ficar. Você consegue estender por mais 3, mas aí uma outra situação. Mas passaram-se os 3 meses, você continua aqui, você está ilegal. No momento em que você dá entrada na manifestação de interesse, você deixa de estar ilegal para estar irregular, é outra coisa. E aí você fica esse período esperando até que saia o seu título, né, de residência, aí você passa a estar regular. Então são 3 coisas diferentes: ilegalidade,
irregular. Então eu tive que fazer uma pesquisa a respeito de todas essas coisas e a gente já chegou e já fez, porque a gente já estudou e já pesquisou isso antes. E se você não estuda, tu chega aqui, tu passa um Passa um perrengue. perrenguezinho, tá? Porque uma coisa, todas essas coisas que o Renan falou aqui, uma coisa depende da outra. E assim, tu vai num lugar de um jeito, tu vai no outro de outro jeito. Cada pessoa aqui, amor, tem E aí a gente a até sua aprovação. precisou da ajuda de uma pessoa para poder fazer, porque o que acontece? Aqui não tem uma regra muito definida, sabe? Você tem uma lei, você tem um negócio, aí você chega num órgão público, uma pessoa vai falar uma coisa, você vai na mesa do lado, a pessoa vai falar outra. Então é muito complicado. E a questão de abertura de conta no banco. Você chega para poder para poder abrir a conta e fala que você precisa de um negócio, e quando você vai ver esse negócio precisa que você tenha a conta do banco, aí fica, sabe? Enfim, mas a gente conseguiu resolver tudo, fizemos tudo certinho. Hoje, para você tirar o NIF, muitos lugares está agendando, às vezes para 30, 40 dias para frente, mas existem alguns lugares que tira na hora. Então, qual lugar? Como que faz? Quem que vai levar a gente até lá? Então, a gente deu um jeito de entender como é que isso funcionava, e hoje a gente tem nossos documentos, já tem tudo na mão e está tudo certinho. Depois que nós chegamos aqui e ficamos os 7 dias, que a gente ficou realmente 7 dias turistando, conhecendo, curtindo e tudo mais, vendo se era aquilo mesmo que a gente queria. E aí a gente foi atrás da casa. Nós alugamos um carro, né? Alugamos um carro que a princípio era para ficar 2 dias. Achamos que íamos conseguir alugar a casa com 2 dias. Começamos a correr dentro do lugar que a gente queria ficar, que era Leiria. Então a gente foi para Pombal, a gente foi para Leiria aqui mesmo, foi para Alcobaça, Marinha Grande. A gente foi para os bairros, vamos dizer assim, né? Dentro daqui do estado de Leiria, vamos colocar assim. Só que a gente não conseguia nada, e a gente mandava, ficava olhando todos os sites que você imaginar, grupo no Facebook, OLX, em Portugal, Idealista, Sapo, e todo dia olhando, ligando, e a gente não estava conseguindo arrumar casa, estava muito difícil de achar. Isso a gente rodando com o carro também, estava na parte da internet, mas estava fisicamente rodando também. E entrava nas lojas, perguntava para todo mundo, sabe, se tem algum lugar arrendamento, e ela, não tem. Os poucos que tinham, a gente chegava e pedia pra gente fiador. Falou, poxa, a gente não tem fiador, a gente vem do Brasil, a gente paga o contrato inteiro agora para não precisar do fiador. Ah, mas mesmo pagando o contrato todo, vai precisar de fiador também. Falei, caramba, e agora? O que a gente vai fazer? Porque a gente estava procurando um T2, né? Um T1, um T2, que já estava bom pra gente. Só que a gente rodou 2 semanas e não achava nada. E eu falei, caramba, e agora? O que a gente vai fazer? Aí foi quando a gente conseguiu essa casa que a gente tá agora. É um T4, só que com preço muito baixo, muito abaixo do que de fato era. Uma casa toda completa, toda mobiliada. Mas não era o que a gente estava procurando, porque a T4 pra gente era muito grande. Mas foi a única que aceitou a condição da gente não ter o fiador e aceitar pagar os meses todos do contrato para frente. Então foi por isso que a gente arrendou essa, mas foi a maior dificuldade pra gente. Só que a gente arrendou essa casa no final, do meado pro final de novembro, só que a casa só estaria disponível dia 1º de janeiro, ou seja, a gente ainda não entrou, hoje, né, no dia que a gente está gravando esse vídeo, a gente ainda não entrou na casa, a gente está com contrato, está tudo formalizado, tudo certinho, de vez em quando a gente faz uma visita, vai lá, tudo mais, mas a gente só pode entrar dia 1º de janeiro, então você imagina, eu falei, cara, foi a única casa que a gente achou que aceitou a gente não ter o fiador. A gente corre o risco de não pegar simplesmente porque a gente só vai entrar daqui a 1 mês e meio quase. Ou o que a gente faz? Aí conversamos, cara, tá muito, a gente viu que tá difícil de conseguir, vamos fazer isso aí. Aí a gente, fechou, pagou tudo, assinou o contrato e a gente tá desde então dentro do hostel. Então a gente já gastou quase 2.000 euros, né, mano? Mais ou menos uns 2.000 euros com o hostel, porque a gente tá praticamente 2 meses morando dentro do hostel. Então se a gente não tivesse, né, preparado para isso, imagina, porque só na casa a gente teve que pagar um valor alto, né? Um valor bem alto, bem alto lá, e mais esses 2.000 euros de hostel e né, nossa alimentação e tudo mais, a roupa que a gente deixou para comprar aqui e tal. Então a gente teve que dispor de um valor bem considerável para manter a gente aqui até a casa. Então,
se a gente não tivesse um planejamento muito bom financeiro, a gente estaria em sufoco agora, né, mano? E aí entra a questão, nossa, mas se planejaram, chegou aí e passou por isso. Eu sei que vai ter gente falando isso aqui. Mas, gente, e se a gente não tivesse planejado? Financeiramente, Exatamente. a gente não conseguiria nem Pelo ter menos o hostel que a isso. gente tá, os donos Entendeu? são muito gente boas, é um São. lugar acolhedor, é um lugar que não Familiar. tem bagunça familiar. Então assim, a gente tá confortável dentro do quarto. Mas tem que esperar, vai fazer o quê? Não tinha outra opção. A gente poderia correr o risco de simplesmente não ter fechado com aquela pessoa, aquela casa, e tá até hoje procurando. Então a gente, além de estar no hostel, a gente ainda tá procurando, correndo o risco de não achar. Então como o lugar era bom, a casa era excelente e o valor principalmente era muito bom, cara, a gente escolheu fazer isso. Falou, não, cara, vamos segurar as pontas aqui, esses 30 dias aí e pronto, é o que há. E agora, sobre trabalho. O que a gente pensou sobre o trabalho? Uma coisa a gente tinha certeza, que a gente não iria trabalhar com o que a gente trabalhava no Brasil, porque a gente já tinha recebido uma revelação sobre isso, então estávamos aptos para aprender coisas novas e conviver com a cultura e caçar algo novo aqui, né, amor? Até porque o nosso mercado lá, ele não tem o mesmo apelo aqui. Maquiagem no Brasil, porque eu sou maquiador, eu formo maquiadores, tinha um estúdio de noiva, sou especialista em noivas, uma série de formações, inclusive internacionais. Mas eu tinha a consciência de que aqui o consumo de maquiagem não é o mesmo, não chega nem perto do que é no Brasil. No Brasil, maquiagem é um negócio avassalador. Então eu tinha, além do estúdio de noiva, além de fazer a maquiagem, eu ainda vendia. Só que aqui eu sei que não funciona do mesmo jeito e eu não vim pra cá pensando em trabalhar com isso, já sabendo dessas questões. E aí o que eu pensei, o que eu falei pra ela? Eu falei, ó, a gente tá com reserva o suficiente pra gente ficar, sei lá, 1 ano sem trabalhar. Se a gente quiser ficar lá 1 ano sem trabalhar, a gente fica. Por quê que eu pensei isso? Falei assim, ó, a gente sabe muito bem que lá o trabalho o negócio é puxado. Então eu acho que não tem a necessidade, isso no nosso caso, tá, gente? Não tinha a necessidade da gente se matar, da gente se enfiar numa restauração, da gente se enfiar num tipo de trabalho que desgastasse, que acabasse a gente, até porque o motivo que fez a gente sair do Brasil foi justamente isso. A gente estava trabalhando muito, não estava nos curtindo, não estava vivendo, e a gente falou, não, vamos para lá porque a gente não quer isso. Então seria incoerente a gente vir para cá e se enfiar num lugar que a gente trabalhasse 24 horas. Então eu falei assim, ó, vamos ficar esperando até que apareça uma oportunidade que a gente acha que seja legal. Que aconteceu, inclusive, muito rápido, né? Com menos de 1 mês aqui, eu recebi uma proposta de trabalho que eu analisei e julguei que era boa para mim. Falei, pô, cara, legal, bacana, né? Eu vou abrir a minha atividade, eu vou prestar serviço para alguém, não vou ficar preso ao horário, não vou ficar preso dentro de lugar nenhum, eu vou trabalhar na rua. É algo que, querendo ou não, eu gosto de fazer, eu não trabalhava com isso, não dominava, mas eu sabia fazer. Falei, pô, o salário é 3 vezes mais do que se eu fosse trabalhar fichado em algum lugar. Falei, cara, ótimo, pra mim tá legal. Eu tinha que fazer um investimento inicial alto, até eu tinha que comprar um carro específico, tinha que comprar um monte de equipamento, tinha que fazer cursos específicos, tinha que ficar um período sem ter renda. Falei, cara, mas eu escolhi. Falei, cara, mas beleza, eu vou fazer todo esse investimento, mas eu tô pensando lá na frente. Pô, vou trabalhar menos, inclusive eu já estou trabalhando, né? Eu já conheço sobre o que eu estou fazendo, porque eu já estou atuando. Então, está sendo realmente o que eu imaginava que fosse. Então, para mim tá legal, tá bacana. Fiz esse investimento já pensando na frente, porque agora eu vou trabalhar um pouco menos e vou receber uma quantia bem a mais, que foi a mesma coisa que ela. Então a gente veio para cá com esse pensamento a nível trabalho. Não vamos chegar e pegar qualquer coisa, porque nós não vamos depender do trabalho, do contrato de trabalho, para dar a manifestação de interesse. Vamos abrir a nossa atividade e com ela vamos dar entrada. E aí a gente, como a gente tem essa reserva que possibilita a gente fazer isso, nós vamos esperar até que apareça uma oportunidade que a gente realmente queira. E foi o que aconteceu. Exato. E como eu trabalho com marketing digital, eu trabalho de qualquer lugar, né, amor? Então, eu não dependo de trabalhar aqui. Estou em uma empresa multinacional, mas eu faço meu horário, eu trabalho quando eu quero, é meio assim. Mas a minha renda principal que eu vivo é do marketing digital. Então, eu preciso apenas do meu celular ou de um computador e trabalhar de qualquer lugar. Então, eu já tinha minha renda ali, né, amor? Então, eu tenho dinheiro entrando sempre, eu tenho o meu salário ali do marketing. Então, pra mim... E esse trabalho que eu consegui aqui, ele também me possibilita, eu tenho liberdade para fazer o que eu já fazia no Brasil, que eu invisto também na Bolsa de Valores e às vezes eu também faço day trade. Então eu também tiro dinheiro da Bolsa, né, das aplicações e dessa movimentação
Então a gente não estava desesperado por qualquer coisa. Isso também ajudou muito para a gente vir e ficar mais tranquilo. Sim. Então é isso, galera. Isso é um pouquinho da nossa história, das nossas experiências aqui nesses 2 meses que estamos aqui, como foi a nossa preparação até chegarmos aqui. Lembrando que isso não é uma sugestão, uma indicação, um incentivo, até porque a gente não ganha absolutamente nada de se alguém vier ou deixar de vir aqui. Então se alguém vier ou deixar de vir, a gente não ganha nada com isso. Então não é uma sugestão, é apenas a gente expondo aqui no nosso canal um pouquinho da nossa experiência. E aí a pessoa entende e analisa isso da forma com que quiser, mas não estamos incentivando ninguém a vir. E claro, cada um vive uma coisa. Pode ser que alguém viva aqui ou alguém conte para você que, mas aí comigo foi assim, assim, assado. Ótimo. Com cada pessoa acontece de uma maneira, com a gente aconteceu assim. Isso aí, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar um like aqui, se inscrever no canal, ativar o sininho e nos acompanhar nas redes sociais, porque por lá somos mais ativos, né? Então, vários Conseguimos rios, mostrar mais indicações, coisas. conseguimos mostrar o nosso dia a dia e Até um próximo vídeo.